continuar em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 6. Semana passada a gente leu Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos ler o capítulo 6 de Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 6. Aleluia. Nós vamos ler alguns versículos, eu quero que você vá descendo aí. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Mateus 6, 25. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, presta atenção no que Jesus está dizendo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Coloque a mão sobre o seu coração, quero orar. Esse é o texto da palavra de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse momento pedindo que o Senhor ministre o coração de cada um que está aqui, aqueles que estão nos assistindo. Eu sei que essa palavra não é a minha palavra, mas sim a tua palavra. Mas que o Senhor use a minha vida como um canal para atingir o coração da vida deles. E não só o coração, mas a realidade está fora. Que o Senhor trate, Deus, cada coração aqui e que está nos acompanhando hoje. E eu creio que hoje será um dia completamente diferente, porque o novo do Senhor está começando sobre a nossa vida. No nome de Jesus, amém. Quem crê diz amém. Só um pouco de água aqui, a temporada tem sido gasta. Queridos, o tema da minha mensagem hoje é organizando prioridades. Eu sinto que Deus ele quer falar sobre isso conosco. Porque lendo o texto bíblico, eu começo a ver que a gente deixa de receber algumas coisas por conta da prioridade. Preste atenção. Jesus está nos ensinando aqui em Mateus capítulo 6 que nós não devemos nos preocupar. Jesus está dizendo, não se preocupe. Hoje à tarde eu estava falando com meu pai, meu irmão estava em casa, eu falava
gente vive de milagres, nós vivemos em fé. O que a gente ministra aqui não é nada mais do que nós vivemos. Mas quando Jesus diz, eu não quero que vocês se preocupem, Ele não está dizendo, eu não quero que vocês façam nada. Ele está dizendo, eu só não quero que vocês se preocupem. Porque quando eu me preocupo, eu estou me preocupando, e a fonte da preocupação é uma incerteza. Toda vez que você se preocupa com alguma coisa, o fruto, o núcleo dessa preocupação é uma incerteza. Você quer ver uma coisa? Eu estou preocupado que eu tenho que comprar roupa. Eu não sei como vai acontecer. É fruto de uma incerteza. Então, toda preocupação é fruto de uma incerteza. Como vai ser? E Jesus está falando que nós não deveríamos nos preocupar. Por quê? Porque Jesus não é uma incerteza, Ele é uma certeza. Ele está dizendo, a fé de vocês está em mim. E por isso Ele diz, céus e terra irão passar, mas as minhas palavras não passarão. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, o que você vê aí fora tem prazo de validade. O que você vê aí fora tem prazo de validade. Mas o que eu disse para você, não. Então, queridos, o que nós precisamos nesses dias é organizar a nossa prioridade, porque Jesus está olhando para os céus, e perceba que Jesus, Ele começa a mostrar, olha, observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem e nem guardam. Resumindo, olha o que Jesus está dizendo para os dias de hoje. Olha as aves dos céus. Elas não guardam dinheiro, elas não têm poupança. Você já viu alguma ave fazer poupança? Elas não guardam, não tem celeiros. Aí Jesus diz, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Mas interessante é que Jesus vai dizendo ainda, eu queria que você acompanhasse aí no texto bíblico, Ele continua dizendo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ele está dizendo, gente, vocês estão se preocupando, e sabe o que a gente precisa nesses dias? É se preocupar com aquilo que a gente tem que fazer, mas não se preocupar com aquilo que nós não podemos fazer. Tem coisa que está no nosso controle, mas tem coisa que não está no nosso controle. Amém, queridos? Então é sobre isso que Deus está falando. Tem coisa que está no seu controle fazer. Trabalhar está no seu controle? Sim ou não? Sim. Então você tem que fazer. Caminhar está no seu controle? Sim. Então é você que tem que fazer. Agora, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia, e agora? Aí Jesus diz, agora sou eu que faço. Agora, se a gente não se move, e é isso que Ele diz para o povo que está na frente do Mar Vermelho, por que estão clamando a mim? Moisés está diante do Mar Vermelho, com o cajado na mão. E olha que interessante, estava tudo na mão dele. Diga comigo, estava na mão dele. Moisés estava com o cajado na mão, o mesmo cajado que Deus disse lá no início, é com esse sinal que você vai ir lá para se apresentar com o faraó. Já estava na mão de Moisés. Aí quando chega diante do Mar Vermelho, Moisés diz, e agora, Senhor, o que nós vamos fazer? E Deus diz para ele, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E além de tudo, Deus diz para Moisés, ergue a vara. Você entendeu, querido? Já estava na mão de Moisés desde o início o que ele precisava para que o mar fosse aberto. Deus nunca vai pedir que você faça uma coisa que Ele já não te deu a ferramenta para você fazer. Eu vou falar isso de novo, Deus nunca vai te pedir para fazer algo que Ele já não pôs a ferramenta na sua mão para fazer. Ele nunca vai pedir para você apertar um parafuso Phillips se Ele não te deu a ferramenta. Ele nunca vai pedir para você apertar uma chave ali que precisa de uma ferramenta de fenda se Ele já não te deu antes. Tudo que Deus está colocando no teu caminho, escute o que eu estou falando, isso serve para alguém aqui hoje à noite. Tudo que Deus colocou no seu caminho, todo desafio que você está enfrentando hoje, Deus já te preparou e já te ferramentou para isso. É só você começar a usar.
Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, pega a vara que eu te dei, pega o cajado. Deus nunca vai pedir que você faça algo que Ele não te deu antes a ferramenta necessária. Aí a Bíblia diz que Jesus continua falando: olha, vejam os lírios do campo. Irmão, devia ser lindo ver Jesus pregar. Maravilhoso. Por isso que ele ficava horas falando o dia todo, ninguém. Nossa, está de noite já. Porque Jesus ensina mostrando: olha, aqui está vendo as aves? Você percebe? Elas não fazem nada. Elas não trabalham, não tecem, mas aqui tem uma revelação que a gente precisa entender. Quando Jesus está falando de aves, e quando Jesus está expressando no natural o que Ele quer explicar no espiritual, Ele está dizendo o seguinte: olhe para as aves dos céus. O que elas estão fazendo? Elas estão cumprindo o propósito para o qual elas nasceram. Preste atenção, querido, você precisa entender. O que as aves estão fazendo? Ah, bispo, elas não fazem nada. Você que pensa. Você sabia que se a terra fosse um pouquinho mais torta, o negócio ia ficar tudo ruim? Você sabia que se a terra girasse em milésimos de segundo um pouco mais rápida, ninguém ia conseguir ficar? Então, querido, não é simplesmente coincidência. Amém? Então, quando Jesus está falando de ave, e Ele está falando dos lírios, Ele está falando de propósito. Porque tudo que Deus faz e fez tem um propósito. Irmão, escuta o que eu vou falar para você. Tudo que Deus criou no Gênesis 1, Gênesis 2, tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz: decidi criar um Rafael, decidi gerar o Rafael, para quê? Não, para nada, ele só nasceu. Deus não faz isso. Deus não tem improviso. Deus não tem plano B. Deus, deu isso aqui, deu errado, eu vou tentar fazer isso. Claro que não. Deus não tem plano B. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: Deus não tem plano B. Irmão, o plano A de Deus está em vigor desde Gênesis 1. Quando Adão caiu e pecou, você acha que Deus foi pego desprevenido? Claro que não. Deus já sabia. Mas presta atenção: quando Deus chega diante de Adão, Ele lança ali o decreto. E Ele diz em Gênesis o que vai acontecer ainda no fim dos tempos: vai nascer de você, mulher, aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Deus já estava falando do plano. Ele já disse: eu já tenho plano. Meu plano não mudou por conta disso aqui. O meu plano continua de pé. Então Deus criou tudo com um propósito. Eu não acredito que Deus fez algo sem propósito. Não. Toda árvore cumpre um propósito. E você aprendeu isso lá na escola, eu acredito, ou em biologia ou em ciências, sobre as árvores, sobre a fotossíntese, que tudo isso gera um propósito, que nós respiramos aquilo que as árvores, amém? Você aprendeu isso, irmão? Fiquei preocupado agora. Quem aprendeu isso aí, irmão? Pelo amor de Deus. Vocês vão aprender, não? Meu Deus, aprendeu. Jesus, me assustei agora. Falei: gente, esse irmão precisa aprender. Sabia que você respira por causa das árvores, né, irmão? Pelo menos isso. Vamos lá. Já deu para entender a parte da palavra. Então elas cumprem o propósito. A abelha, a pequena abelha, que vai lá, pega o pólen. Você acha que você não consegue nem ver, mas ela pega o pólen. Se ela não faz isso, ela deixa de cumprir o propósito. Você está entendendo, querido? Ela deixa de cumprir o propósito dela. Agora, quando Deus fala sobre aves e está falando sobre a terra, Ele não está falando assim: olha, eles não estão fazendo nada. Eles estão cumprindo um propósito. Quando Jesus fala no final: não se preocupe com isso, que tudo eu vou acrescentar a vocês, Ele está falando assim:
não é que eu não quero que vocês façam nada, eu quero que você cumpra o seu propósito, porque toda vez que eu me preocupar com o meu propósito, Deus se preocupa com a minha vida. Você está entendendo, querido? Eu vou falar de novo. Toda vez que eu me preocupo com o meu propósito, em cumprir o que Deus me chamou para fazer, Deus se preocupa com a minha vida. É isso que Ele está fazendo com as aves, é isso que Ele está fazendo com os lírios, é isso que Ele está fazendo com os bichos. Ei, querido, Ele está cuidando, porque cada um cumpre o seu propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Jesus dá um detalhe muito grande no versículo 32, ele diz: ei, são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Quem são os pagãos? Aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que creem em outros deuses. E perceba que Jesus, ele no final do versículo, depois dele ter dito tudo isso, aí ele vem no versículo 33 e diz isso: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, diga comigo, todas, diga mais alto, todas essas coisas serão acrescentadas. Sabe por que eu acredito que faltam algumas coisas na nossa vida? Não é porque Deus não quer nos dar, mas é por falta de prioridades. Você acha que Deus não quer te dar algumas coisas, querido? Claro que não, Ele é Pai. Ele quer derramar sobre a sua vida para que você transborde. Mas muitos de nós, nesses dias que você abre o celular, e ao mesmo tempo que você está fazendo uma coisa, você pode fazer outra. Nós estamos na geração multitarefas. Que enquanto você está enviando um e-mail, você pode estar respondendo uma mensagem no WhatsApp. Enquanto você está vendo o que aconteceu no jornal, ou melhor, você já nem vê mais jornal, porque já está as notícias na internet. Mas ao mesmo, você pode estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quem aqui já se pegou fazendo várias coisas ao mesmo tempo? É aquele famoso bater o escanteio e fazer o gol, né? Está querendo fazer tudo de uma vez. Mas você já percebeu que toda vez que você vai fazer isso, você não faz nada direito? Toda vez que você vai tentar, eu peguei uma vez uma pessoa, não, eu estou fazendo isso, aquilo, meu Deus, então você realmente é o bichão mesmo, hein? Já viu esse meme aí? Você grava e fala, né? Então, a pessoa está, não, bispo, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, querido. Não é questão de fazer muito, é fazer direito. Não é o quanto você está fazendo, porque a gente está, não, eu tenho que trabalhar 12 horas por dia, 24 horas por dia, e, querido, horas trabalhadas não quer dizer que você é produtivo. Isso já é comprovado cientificamente. Agora, o que Jesus está dizendo? Ele diz: a questão não é o quanto você faz, mas é qual prioridade você faz. Em quais prioridades? Quando a igreja se perdeu muito nisso, falando assim, olha, não, que você tem que abandonar seu trabalho e vir para a igreja. Esse não é a questão que Jesus está tratando aqui. Jesus está tratando de prioridade do coração. Qual é a sua primeira preocupação? Qual é o seu primeiro cuidado? Ele não está falando de você morar dentro da igreja, ele está falando de o seu coração estar nele. Qual é a sua prioridade? Querido, hoje o Senhor está perguntando a você, qual é a sua prioridade? Ô bispo, por que isso é tão importante? Porque o resultado da sua vida depende disso. Ô bispo, por que isso é tão importante? Porque Deus vai acrescentar na sua vida a depender dessa resposta. Porque Ele olha e diz aqui, eu vou acrescentar todas essas coisas a vocês, se vocês buscar primeiro o reino de Deus. Vamos fazer um exercício que eu faço para estudar a Bíblia? Vou liberar só agora, hein? Rapidinho, quem pode pesquisar aí no dicionário o que significa a palavra buscar? Só o tempo de eu tomar uma água aqui. Vai acostumando não, viu, crente? Entrar no Google na hora do culto. O que
que significa a palavra buscar? Quem encontrou primeiro pode falar aí. Esforçar-se por achar ou descobrir alguém ou algo. Esforçar-se, primeira palavra, diga comigo, esforçar. Então quando Jesus diz busque, ele está falando se esforce. A segunda palavra, procurar. Esforçar e procurar algo ou descobrir. Agora, algo ou alguém. Agora, olha o que Jesus está dizendo. Busquem. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito isso, mas ele diz, busquem, vírgula, pois em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe qual é a minha pergunta a você hoje, querido? O quanto você se esforça em buscar o reino de Deus? Qual é o seu nível de esforço diante do reino de Deus? O quanto você se empenha em buscar o reino de Deus? Ô bispo, por que essa pergunta é tão importante? Porque ela reflete a sua vida. Reflete a nossa vida, querido. A medida que eu me esforço em buscar o Senhor, é a medida que eu sou feliz, é a medida que eu tenho paz, é a medida que eu estou satisfeito, é a medida que eu sou próspero. Quanto mais eu me esforço em buscar o reino de Deus, mais perceba que a matemática é inversa do mundo. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu abro mão do que é meu, para buscar o que é o reino de Deus, Ele acrescenta. Porque com Deus ninguém perde, querido. Eu vou falar de novo, porque alguém não entendeu. Com Deus ninguém perde. Quando Jesus diz, olha que interessante, aquele que perder a sua vida por amor de mim a encontrará. E aquele que não fazer isso, já perdeu a sua vida. Então, querido, a matemática é simples. Você abre mão da sua vida e buscar a Deus. Presta atenção que eu não estou falando de projetos, eu estou falando de propósito. Uma coisa é você ter um sonho, e outra coisa é você viver o propósito de Deus. Porque muitos de nós temos sonhos, nós nascemos. Só que muitos dos nossos sonhos têm a ver com os nossos propósitos. Deus não colocou um sonho no seu coração, simplesmente, e tem gente que acha isso, né? Poxa vida, eu tinha um sonho de fazer isso, mas Deus quer que eu faça isso. Não, querido, não é assim que funciona. Porque senão Deus está, então você seria um erro. Você entendeu? Então você seria um erro, porque Deus então quer dizer que Deus pode errar. Porque Ele criou uma pessoa que desejava uma coisa que Ele não queria. Você já pensou nisso? Não, querido, você não é um erro de Deus. Olhe para alguém e diga, você não é um erro de Deus. Olhe para alguém e diga, o que Deus pôs dentro de você tem a ver com o seu propósito. Agora, quando eu preciso me preocupar? Quando eu não estou preocupado com o meu propósito. Sabe o que é mais triste? É que o propósito é o que vai trazer as outras coisas para a minha vida. Amém, querido? Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui com você hoje. É o propósito que acrescenta. É o propósito que prospera. É o propósito que frutifica. É o propósito que rompe. É o propósito que abençoa. Agora, a partir do momento que eu não cumpro esse propósito, aí eu começo a me preocupar. A preocupação, ela é um claro sintoma de alguém que está fora do propósito de Deus. Quando alguém está fora do propósito, ela começa a se preocupar demais. E aí ela começa a se autocobrar. Nossa, eu estou orando pouco. E ela justifica que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está me incomodando. Não sei se alguém fala isso aqui. Fala mais não, se você falar.
Ele está me incomodando, Senhor. Olha, gente, como assim? O Senhor está incomodando? Não, Ele não incomoda ninguém. Isso aí, sabe o que acontece? É a autocobrança da pessoa. Ela está sem orar faz uns 20 dias. O Senhor está me incomodando para orar. Não, irmão. Ele não precisa te incomodar para isso. É você mesmo dentro de você que está se sentindo cobrado. Então o que nós precisamos entender? Qual é a minha prioridade? Porque a minha prioridade vai falar muito sobre o que eu estou vivendo hoje. Os meus frutos apresentam quais são minhas prioridades. Diga comigo, os meus frutos falam quais são as minhas prioridades. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Você vai começar a focar numa coisa, e toda vez que você foca em uma coisa, essa coisa expande. Sim ou não? Sim. Quer ver? Você tem o desejo de comprar um carro. Aí você fala assim, eu queria comprar esse carro. Parece que começa a chover desse carro na sua frente. Já aconteceu isso com alguém aqui? Com carro ou com... Quer ver? É que o Google, né, hoje em dia ele está fazendo esse papel, né? Você pesquisa uma vez, ele começa a encher teu celular de várias coisas. Mas você começa a ver a mesma coisa. Por quê? Não é que aquele carro nunca apareceu. É que a sua visão começou a focar nisso. E aí toda vez que ela vê, opa, você está interessado nisso aqui. Então você se esforça para conquistar. Querido, o que Deus está falando conosco hoje é uma coisa muito simples e objetiva. Você precisa se esforçar e empenhar a sua força. Se desse tempo, pesquisa significa esforçar-se. Se esforçar, ou a palavra esforçar. Porque se buscar significa esforçar, o que significa esforçar? Eu quero falar sobre isso. Porque e essa é a chave, já achou? Pode falar. A primeira palavra é dar forças ou vigor. Querido, olha que interessante, dar forças. E perceba que esforçar e dar força é você ter que fazer alguma coisa. Eu estou empenhando alguma coisa. Eu estou imprimindo uma força. Eu estou colocando todo o meu esforço nisso. E sabe qual que é a grande questão, querido? Muitos de nós nos preocupamos muito com as nossas coisas. E a palavra de Deus diz exatamente isso, que o povo em um dado momento começou a construir casas para si mesmo. Olha aqui para mim. Quem não tem o sonho de ter uma casa do jeitinho que você sonhou? Todo mundo tem. E o problema não é esse. Não é esse o problema, irmão. Porque às vezes as pessoas ouvem nós pregarmos, alguns dos nossos irmãos, eu digo pregadores, pastores, e parece que Deus não quer que a gente tenha casa. Pelo contrário, irmão, Deus quer que nós tenhamos. Só que o que aconteceu? O povo começou a construir casa para si e esqueceu de fazer isso na casa de Deus. Aí Deus falou assim, gente, peraí, vocês estão se preocupando muito com vocês mesmos. Sabe o que começou a acontecer? A Bíblia diz que o próprio Deus falou, vocês estão recebendo como se fosse um saco furado. Aí o próprio Deus faz a pergunta, por que vocês estão vivendo isso? Eu respondo, que vocês estão construindo casas para si. E aí Deus diz, o problema não é esse, o problema é ignorar o que é meu. O problema não é esse aqui, você fazer algo para você, não é esse o problema. O problema é isso ser sua prioridade. Amém, querido? Nada pode roubar o lugar de Deus no seu coração. Nada pode roubar o lugar de Deus no seu coração. Coloca a mão no seu coração e diga, Senhor, nada vai roubar o teu lugar do meu coração. Diga mais uma vez, Senhor, nada vai roubar o teu lugar no meu coração. Essa é a real preocupação de Deus, você acredita? Essa é a real preocupação de Deus. Não é que a gente queira outras coisas, pastor. O problema não é isso. O problema é que
eu querer as outras coisas mais do que Deus. Querido, olha aqui para mim, o problema não é você querer construir uma casa, o problema é eu querer mais do que Deus. O problema não é eu querer ter um carro bom, o problema é eu querer isso mais do que o reino de Deus. O problema não é eu querer ter uma casa boa, mas o problema é eu querer mais isso do que o reino de Deus. Você está entendendo aqui, querido? A prioridade da sua vida tem que ser o Senhor, porque se Ele é a minha prioridade, as demais coisas vão acontecer, e Ele mesmo diz isso: numa medida recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque quando eu começo a olhar para o meu Pai e me preocupar com Ele, Ele diz: Ele se preocupa demais comigo, então eu vou abençoar. Já peguei o coração do meu pai, e todo pai é assim: filhos, se estiverem aqui, estiverem me ouvindo, você quer alguma coisa do seu pai? Antes de você pedir, faz algo que ele gosta primeiro. O que ele gosta? Mas ele gosta daquele, né? Esposa também, faz isso também, irmão. O marido quer pedir algo para o marido, faz né? Aquela comida que ele gosta, né? Aí olha aqui para mim, quando faz, parece que não tem como dizer não. Poxa, já fez isso por mim? Dá para você fazer isso por mim? Sabe o que eu vejo muita gente fazendo para Deus? Não faz nada por Deus, não move um fio de cabelo por Deus, e tem coragem de dizer para Deus: Deus, tem como o Senhor fazer isso por mim? Aí Deus olha e fala assim: meu filho, você não faz nada, eu não sou sua prioridade, você não se esforça para me buscar. Tem oração na quarta-feira, você fala que está cansado. Tem culto de quinta-feira, você fala que está cansado. Tem rede no sábado, você nunca está. O pastor chama para reunião, não pode. Tem coragem de chegar para mim e falar assim: me dá isso. Você está entendendo, querido? Sabe o que nós precisamos buscar esses dias? Agradar o coração do velho. Agradar coração. Eu falo velho, meu pai, né? Meu pai de velho, meu velho. Mas eu agradar o coração do Pai. E olha aqui para mim, agradar é mais do que fazer o que é esperado. Por isso que Jesus, quando nos ensina a respeito da milha, eu já estou terminando aqui. E nós cristãos, principalmente nós, precisamos aprender isso e colocar em prática. Jesus diz assim: aquele que te pedir para caminhar uma milha, caminhe essa milha. Ele diz: caminhe 2. Se alguém pediu para você carregar um saco de cimento, carregue 2. Se você foi pago só para pintar uma parede, pinta mais uma. Por quê, queridos? O que Jesus está ensinando? Nunca faça só o que alguém te pediu para fazer, porque isso é obrigação. Deus não tem filhos preferidos. Eu já sempre disse isso aqui, mas tem filhos que preferem mais a Ele. Presta atenção, Deus não faz acepção de pessoas. Diga comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Deus não faz acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Ele trata alguns com diferença só porque gosta mais de um ou de outro. Deus não tem isso. Deus não faz acepção. Para Ele todos são filhos. Agora Deus faz distinção. Distinção é diferente de acepção. Porque distinção é Ele olhar e falar assim: a Priscila está fazendo isso, o Rafael não. Você está entendendo, irmão? Que Deus não é besta, Deus não é bobo. Porque senão a gente ia fazer Deus de bobo. Por isso que naquele dia Ele está falando: uns vão olhar para mim e vão dizer: eu profetizei.
apartai-vos de mim, maldito. Ainda, a última palavra de Deus vai ser maldito, que eu não te conheço. Por quê, queridos? Por quê? Porque Ele sabe fazer distinção. Não queira, não ache que você está enganando a Deus, não. Não, Deus sabe da minha situação, sabe sim. E pode ter certeza que Ele sabe mais do que você. Ele sabe o tempo que Ele te deu. Ele sabe as coisas que Ele deu na sua mão. Agora cabe a você colocar o que é prioridade no seu devido lugar. O que Deus não faz por você é organizar a prioridade. Então, diga comigo, Deus faz distinção. Não tenta enganar Deus, irmão. Ele olha e fala assim: ó, William, não está buscando a Deus direito, está faltando nos cultos. O Rafael está aqui todo dia, Sá está aqui todo dia, está buscando a Deus. O que precisa, ô bispo, aqui? O que eu posso ajudar? Isso é agradar o Pai, irmão. O Pai olha e fala assim: nossa, olha minha filha. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que sabem fazer o carinho no coração do Pai. Por isso Ele diz para Davi, cuidado aí, um homem segundo o meu coração. Por que Ele diz isso para Davi? Olha aqui para mim, querido, fica tranquilo, deixa as coisas acontecerem. Porque Davi, em qualquer situação que estava acontecendo, Davi corria para onde? Para o altar. Olha aqui para mim. Davi é aquele que disse no Salmo: Senhor, pode tirar qualquer coisa de mim, mas não retires de mim o teu espírito. Olha aqui, sabe o que é isso? Diga comigo, prioridades. Sabe qual era a prioridade de Davi? Diga comigo, Deus. Sabe qual era a prioridade de Abraão? Diga comigo, Deus. Sabe qual era a prioridade de Jacó? Deus. Sabe qual era a prioridade de Isaac? Diga comigo, Deus. Sabe qual era a prioridade de Jesus? Agora você olha na história, quantos deles foram bem-sucedidos? Todos. Por quê? A prioridade deles era. Sabe quando você vai ser bem-sucedido na sua vida, querido? Quando a sua prioridade, quando a nossa prioridade for uma só. Qual, bispo? Amém? Fique de pé no seu lugar. Ah, Jesus, eu te amo. Tem alguém aqui que é apaixonado por Jesus? Mais um pouquinho de água, por favor, aqui. Querido, eu queria que você peguesse suas mãos agora, feche seus olhos por um minuto. Eu quero que você comece a orar. Comece a dizer assim: Senhor, me perdoa pela minha falta de prioridades. Comece a orar no seu lugar, querido. Quais têm sido as suas prioridades? Sabe por que isso é tão importante? Porque isso vai fazer total diferença na sua vida. Comece a orar no seu lugar e diga: Senhor, eu quero organizar a minha prioridade diante de Ti. Vamos, querido. Deixa o Espírito Santo. Eu não sei se você está sentindo uma presença tão gostosa de Deus aqui. Há uma presença tão gostosa do Espírito Santo aqui. Feche os teus olhos e comece a orar e diga: Senhor, a minha prioridade é o Senhor. A prioridade da minha vida é o Senhor. Comece a orar no seu lugar. Diga: Pai, se eu entrei aqui com a minha prioridade invertida, hoje eu coloco ela no lugar certo. Comece a orar no seu lugar. Diga: Senhor, eu coloco ela no lugar certo. Eu organizo a minha prioridade. Eu organizo aquilo que é
prioridade na minha vida. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar. Vamos, querido, eu quero ouvir a sua voz. Comece a orar no seu lugar. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. E a minha oração sobre cada um que está aqui essa noite é que nós tenhamos, Senhor, a nossa prioridade no Senhor. Que a nossa prioridade seja o Senhor. Que a nossa prioridade esteja no Senhor. Que o nosso coração esteja no Senhor. Que a nossa vida esteja no Senhor. Que o nosso coração, que todo o nosso esforço, que toda a nossa vida, que, Senhor, tudo aquilo que nós temos dentro de nós esteja em buscar ao Senhor em primeiro lugar da nossa vida, em buscar o Senhor, e o teu reino. Eis-me aqui. Aleluias, aleluias.